Aqui. Bom, então estamos recebendo a professora Tatiane Chitão, e a nossa primeira pergunta antes da aula, para saber um pouquinho que prática corporal é essa, professora Hanit, professora Tatiane? Que prática corporal é essa, o Hanit, né? O que ela, como é que se desenvolve, da onde ela veio e quais são os principais benefícios dessa atividade, por favor, professora? Certo. Então, o Runit é uma técnica específica para preparação de corredores. Então, vai desde a avaliação biomecânica, através de um programa, onde a gente analisa a angulação do corpo, qual a parte do pé que está chegando antes ao solo, e tudo isso visando minimizar as lesões. Porque a maioria das pessoas pensam que simplesmente correr é botar um tênis, se organizar e sair correndo. E, na realidade, a corrida, ela precisa encontrar um corpo pronto já para correr. Não é na corrida que se ganha a corrida, porque a corrida ela é um movimento muito mais tendinoso, ela deveria ser um movimento muito mais de rebote elástico, um movimento muito mais vindo do tecido facial, do sistema facial. E a maioria das pessoas, como estão muito encurtadas, as articulações não estão mais conversando entre elas, e elas fazem essa corrida um sacrifício, e correr tem que ser prazeroso, porque o homem nasceu para correr, né? Então, o que é o Runit? O Runit prepara essas articulações, organiza todo o corpo, para que quando a gente pise no solo, essa carga que o pé faz ao pisar no solo seja distribuída para todo o corpo e a gente gaste o mínimo de energia possível para desenvolver a corrida. Então, ele vem sendo desenvolvido na Espanha e nos Estados Unidos há muitos anos já, e tem prevenido lesões de muitos maratonistas, de muitos corredores, e preparado muitas pessoas que nunca correram para correr com facilidade. Então, seria uma técnica de corrida minimalista, que eles usam um calçado bem fino, quanto mais fino, melhor, para realmente aproveitar o tecido facial, que o tecido... Imaginem assim, como se o corpo fosse um macacão único. Então, a face é um tecido que ela deveria deslizar entre os outros. Não só a face, antigamente, ela era vista só como o tecido que dava forma para os músculos. Se vocês olharem assim, na carne, quando a gente pega a carne, aquela partezinha branquinha, esbranquiçada, é a fáscia. E a função principal dela é distribuir carga através do corpo. Então, se um corpo está bem organizado, a gente consegue, quando pisa no solo, agir como se fosse uma bola de basquete. Nesse pisar do solo, eu estou fazendo uma força contra o solo e não para cima. Então, a maioria das pessoas, às vezes, pulam ao invés de correr. E a corrida é empurrar o chão para o chão nos propulsionar. Então, é isso que o Runit faz. No início... não é tão fácil porque as articulações não estão tão disponíveis. Às vezes não tem muita água no corpo. A gente precisa ter um corpo mais maleável, um corpo mais solúvel, porque entre essas camadas de face que fazem isso para os músculos funcionarem bem, às vezes está muito rígido, ou porque a gente senta demais e move muito pouco, ou porque a gente move demais com cargas extremas. E o Runit vai trazendo tudo isso de volta, essa capacidade do corpo de movimentar com movimentos mais firmes, mais organizados, com maior coordenação motora. Até quem se acha, às vezes, descoordenado, quando começa a praticar o Runit, começa a ver que os tecidos voltam a se deslizar e a coordenação motora se integra de novo ao corpo. Então, é uma prática super divertida quando é feita em grupo, porque tem vários trabalhos de mudança de ritmo, a gente trabalha com várias coisas diferentes. Quando é grupo é muito mais legal, mas individualmente, como a gente vai fazer hoje, a gente vai trazer só a parte técnica, não a parte da dinâmica, que é a parte mais interessante do método, é a dinâmica, porque a gente tem todo um trabalho de alteração de ritmo, de deitar e subir, de passar por baixo de coisas, que vai fazendo com que o corpo volte a ser ágil de novo, que é o que a gente espera. Porque muitas pessoas se lesionam porque acham que se preparam na corrida através da corrida. E, infelizmente, não é assim por causa da nossa vida meio sedentária e com atividades, às vezes, extenuantes que não levam o corpo à saúde.
É isso, Dani. Não sei se Não, show de explicou um bola, pouco. e essa tua explanação, ela nos abre uma mente para uma atividade muito mais significativa, é uma prática corporal muito interessante para aquelas pessoas que curtem correr, participar daqueles grupos de corrida, tem aquele prazer de correr e criar uma série de satisfações cerebrais através da corrida. Temos hoje uma opção de conhecer uma atividade que vai nos preparar para essa corrida melhor. A corrida ela vai se tornar uma situação ainda mais prazerosa, porque diminui as dores no corpo, o corpo vai ficar melhor preparado para correr. Então, temos uma atividade hoje que nos traz um nível de possibilidade de conhecimento muito significativo. E vamos combinar o seguinte, prof. Ao final da aula, vamos pegar teus contatos certinho, porque provavelmente as pessoas, não só os alunos estão assistindo a aula agora, como os pais que terão a oportunidade depois de assistir. Para quem gosta de correr, para quem tem prazer nisso, essa atividade ela vai superdimensionar ainda mais esse prazer de participar através de uma preparação, como tu bem colocaste, né? E uma coisa importante que tu trouxe, assim, ó, esse sistema facial, ele reage não só aos movimentos, mas ele também reage exatamente a isso, a vontade de fazer, ao prazer de fazer as coisas. Então, se a gente está fazendo uma atividade que a gente não gosta muito, a gente já deixa as articulações previamente tensas, né? Porque a face, ela reage a tudo que a gente pensa, a tudo que a gente sente, a tudo que a gente reage com o meio. Então, para te ter uma ideia, assim, o bebê, quando ele nasce, ele não tem as camadas faciais organizadas. Elas vão começar a organizar conforme o uso. Então, a importância da gente usar bem o corpo e da gente gostar do que a gente está fazendo, porque isso vai fazer com que o tecido fique mais solto e a gente consiga potencializar a capacidade de condicionar e de se organizar corporalmente. Maravilha, prof. Então vamos assistir, porque estou curioso também, prof. Vai ser. Estou muito curioso. Então vamos lá. Uau, prof. Tudo contigo, prof. A ideia é assim, ó, eu vou botar vocês um pouquinho mais embaixo para vocês enxergarem também os meus pés, tá? Pronto. Então, a gente vai começar com um trabalho, porque todo o apoio do pé no chão tem a ver com esse saltar. E quando eu salto, eu não tenho que cair, eu tenho que aterrissar. Então, a gente vai começar com um trabalho dos pés. Eu sugiro vocês que coloquem ou um colchãozinho no chão, é porque o meu pé já está acostumado. Vocês vão sentir um pouquinho de desconforto, porque a gente vai ter que apoiar essa parte anterior do pé no chão. Então, transfere o pé um pouquinho à frente. E agora a gente vai subir na pontinha do pé e vai girar o pé ao contrário. Volta para a pontinha, apoia e desce até o chão. Pé à frente, ponta. Isso. Então, para ter uma ideia, assim, as pessoas, quando vão ficando velhas, elas vão perdendo líquido no corpo. E aí isso vai deixando as articulações mais rígidas. Se a gente continuar fazendo o tempo todo mobilidades de tornozelo e de pés, a gente consegue manter mobilidade no tornozelo e vai começar a evitar as quedas na terceira idade. Muitas pessoas caem porque o tornozelo, elas caminham assim. Ninguém mais mexe o pé para caminhar. Então, o trabalho dos pés parece pouquinho, mas é um trabalho muito importante. Última vez. E agora a gente vai ficar lá na frente pulsando. E é como se eu quisesse encostar essa parte do gordinho do pé no chão. E pulso 5, 4, 3, 2 e 1. Apoio o pé no chão, percebe já a diferença de um pé para o outro, como esse pé se esparramou no chão e o outro ainda está bem rígido. E agora a gente vai trabalhar a outra perna esquerda. Sobe na ponta do pé, meia ponta e gira lá para frente. Ponta, meia ponta e desce até o chão. Meia ponta e gira lá para frente. E desce até o chão, só mais 2 vezes. E vai empurrando o tornozelo para frente. Isto. Última vez. Então, vocês vão ver assim, ó, que aí na casa de vocês pode ser que vocês estejam fazendo isso, ó, levando o quadril junto para fazer o movimento. É só o tornozelo que está fazendo a força, ó. Tornozelo que é ir para frente, tornozelo que é continuar indo para frente. Agora a gente pulsa 5, 4, 3, 2, 1.
Voltou. Então, nosso exercício teste é esse aqui. Ó. Vai subir na ponta dos dois pés. Vai dobrar os joelhos, sentando o bumbum lá no calcanhar. Vai descer os dois joelhos ao chão. Vai trazer os dois joelhos de volta. E vai subir. E vai relaxar. Então, isso a gente vai fazer agora mais uma vez. Para testar. Depois a gente vai fazer a aula e no final da aula a gente vai ver se esse movimento ficou um pouco mais fácil já, porque já está envolvendo as 3 articulações que a gente precisa para correr. E a coluna também, porque quanto mais a coluna vai para um lado e sacode para o outro, mais desgaste a gente tem energético sem precisar. Então, quando a gente corre, a gente tem uma pequena rotação só do tronco. Não é um tronco que se sacode para todos os lados, não é um bonecão de posto. Tá? Então, sobe na ponta dos dois pés, senta no calcanhar, bem macio. Leva os dois joelhos ao chão, volta os dois joelhos, volta a subir e desceu. Tranquilo? Então, vamos começar agora a nossa aula. Vai articulando a coluna até o chão. Caminha com as mãos lá na frente. E agora a gente vai caminhar para frente e para trás com pernas e joelhos estendidos. Tá impossível aí? Dá uma folgadinha no joelho e segue caminhando para frente e para trás. Última vez. Agora eu vou deixar as pernas lá atrás e vou descer o joelho para o chão, empurrando o meu calcanhar para trás. Tá vendo que a minha coluna está reta? Não existe uma coluna curva. Ó. Por quê? Porque as minhas mãos sabem me empurrar para trás. E eu vou para frente um pouquinho e para trás. Para frente um pouquinho e para trás. Só mais 2 vezes. Frente. Então, sentindo que a sola do pé está abrindo. O que é importante? Colocar bem os dedos do pé, como se eu empurrasse o pé contra o chão. E a minha mão está empurrando o meu corpo para frente e para trás. Última vez. Volta. Caminha com as mãos em direção aos pés e volta a subir. E agora a gente vai de novo. Articula, descendo, e cada vez eu vou acrescentar um exercício para nós. Caminha lá, e a gente vai criando uma sequência. Frente e trás. Frente e trás. Última vez. Frente, ficou. Dobrou os joelhos. E agora a gente vai pulsar para trás. Pulsa, joelho toca ao chão. Pulsa, joelho toca ao chão. E as costas bem retas. Pensa na cabeça crescendo para longe do rabinho. Imagina que a gente é um grande esquilo. Uma cauda que cresce lá para o teto, não para baixo. Já viram o cachorro quando a gente ralha com ele? O que acontece? Ele coloca o rabinho entre as pernas. E agora a gente vai sentar. E abaixa a cabeça. Então, não é a posição que a gente senta normalmente para fazer qualquer coisa. Presta atenção lá. Sentou no sofá, o que a gente faz? Vira um cachorro triste. E isso vai fazendo com que esses ossos aqui atrás comecem a ficar cada vez mais rígidos e mais duros. Por isso que a gente tem dor no pescoço e por isso que a gente tem dor nas costas. Então, agora a gente vai fazer isso. Ó. Lá nos ossinhos, se alguém não pode ajoelhar assim, vai fazer isso sentado numa cadeira, tá bom? Bem aqui assim, ó, perto do calcanhar, tem os ossinhos de sentar, que são os isquios. Toda vez que a gente senta neles, o corpo se empilha sem fazer força. Então, agora a gente vai começar a trabalhar isso. Sobe e senta nos ossinhos de sentar. E quando a gente sobe, ó, a gente está indo para cima. Não para frente para ir para cima. Entende isso? Força do pé contra o chão e eu subo. Força do pé contra o chão e eu desço. Só mais uma vez. E agora a gente vai subir e quando sentar, o ossinho da direita vai sentar no calcanhar da esquerda. Então, subo e sento para o lado. Vocês vão sentir que a gente vai abrir um espação aqui. Então, qual é o segredo dessa técnica? É perceber qual parte do corpo não está funcionando bem, qual articulação está dando uma roubadinha para não mover, e ir naquela articulação e restaurar o movimento. Fazer com que vá sangue para ali, com que os tecidos deslizem, com que as articulações voltem a se comunicar. Então, se eu não consigo hoje sentar um tantão,
Eu sento um tantinho, finalzinho já. Então, sentindo que as coxas estão gritando, quanto mais a gente usa o corpo confortavelmente, menos as coxas vão começar a gritar. E agora a última, e a gente vai lá do lado, senta do lado, levanta, subiu. Vai para o outro lado, senta do outro lado, levanta, subiu. Nessas dinâmicas que eu falei que tem de aula, a gente estaria já criando um ritmo de corrida através dos beats, dos BPMs, né? Porque a gente tem que correr em torno de 180 BPMs por minuto, isso é muito legal. E toda vez que eu parasse os BPMs, a gente estaria se agachando, sentando no chão e subindo de novo. E aí a gente para de novo e faz formas diferentes. Então não fica tanto tempo durante a aula. Ficaram bem? Agora a gente vai misturar tudo. Então, mão no chão, pé no chão, tira o joelho, volta o joelho, voltou, subiu, sentou, subiu, sentou para o outro lado. Apoia a mão, tira o joelho, empurra bem a sola do pé e pulsa. 5, 4, 3, 2, 1. Trouxe de volta, relaxou o pé, subiu, deslocou, subiu, deslocou. E agora a gente vai transferir o pé à frente e empurrar o peso do corpo. Por quê? Porque eu tenho que aprender a empurrar esse osso lá para dentro para o meu joelho passar do meu pé. Se hoje o calcanhar sair um pouquinho, deixa. E volta. Última vez. E agora o braço contrário à perna e eu olho lá para trás e volto. Isso. Vocês estão vendo que a gente sempre faz balanços, porque as pernas, por natureza, já são rígidas. Se eu ficar na perna estaticamente alongando, eu vou devolver mais rigidez a ela. Lembra que a face, que o tecido, ele reage ao que o corpo entrega para ele. Então, o que a gente está buscando? A gente está buscando fazer com que o tecido volte a ser elástico, como se fosse uma mola. Então, agora eu vou soltar o pé e vou dar uma corridinha no lugar. E essa corrida não é para me jogar para cima, é para me empurrar para baixo, para baixo, para baixo. Como se eu fosse empurrando o tempo todo o tomate gaúcho de calça branca. Então, não é esmagar tomate, é empurrar ele para o chão. E agora a gente vai continuar essa corridinha e vai fazer 1, 2, 3, puxa a perna em cima. 1, 2, 3, puxa a perna. 1, 2, 3, puxa. 1, 2, 3, puxa. 1, 2, 3, puxa. 1, 2, 3, puxa. E agora vai continuar curtinho. E quando a gente puxar a perna à frente, a gente vai deslocar junto. Então, trás, frente, trás, volta. Entende isso? Puxa, vai à frente, puxa e volta. Quando a gente corre, a gente fica com mãos de canguru primeiro, tá? Para treinar esse movimento. Então, segura a mão pertinho do corpo, puxa à frente, vai, puxa, volta. Isso é um marche. Então, marche, afundo. Marche, voltei. Marche, afundo. Marche, voltei. Só que as calçadas são todas irregulares. Então, a gente vai fazer esse afundo para o lado, esse afundo para trás, tá bom? Então, marche, vai lá para o lado. Volta e chegou. Marche, vai lá para o outro. Volta e chegou. Deixa eu ver se eu consigo posicionar vocês melhor. Para vocês me enxergarem melhor. Daí eu vou poder chegar um pouquinho mais para lá. Acho que agora vai melhorar. Então, a gente vai trazer para perto do corpo, toca a frente sem barulho, toca o joelho no chão e volta de uma vez só para voltar. Traz para perto do corpo, frente, toca lá no chão e a mão firmezinha aqui por enquanto para a gente ganhar essa estabilidade. E agora eu vou para o lado. Lado. Volto, ups, e desço, e vou para o lado, empurro o chão, volto e desço. E agora a gente vai para trás, subo, para trás, subo,
voltei. Subo, para trás, subo, voltei. Mais uma vez para trás. Isso. E agora a gente vai cruzar. Então, subo, cruzo. A minha ideia é chegar com o meu pé, meu joelho passando o meu pé. Enxergam isso? Subo, voltei, subo, cruzei, subo, voltei, subo, cruzei, subo, voltei, última, cruzei. E agora a gente vai misturar tudo. A gente vai estar fazendo as corridinhas. Aí eu vou fazer marcha. E a gente vai à frente, marcha ao lado, marcha atrás, marcha cruzando, tá bom? Então, vamos lá. Mantenha as corridinhas. A cada 3 a gente sobe. E vai mudando a posição. E agora vai parando e marcha. Afundo. Marcha. Ao lado. Marcha. Atrás. Marcha. Cruzou. E volta. Marcha. À frente. Marcha. Ao lado. Ops. Marcha. Atrás. Marcha. Cruzou. Mais uma vez direto. Perna direita à frente, afunda. Lança de uma vez só. É como se eu tivesse queimado o pé no chão e me lançasse para trás. E agora a mesma coisa ao lado. Lança de uma vez só. Atrás. E cruzou. E agora para o outro lado. Frente. Lado. Atrás. E cruzou. Então, agora a gente vai usar todas as séries das sereias. Vamos sentar em Z. Deixa eu só pegar uma almofada para vocês. Quem não consegue sentar em Z com facilidade, vai poder usar a almofada ou vai poder usar a bolinha. Lá no estúdio eu tenho um tijolinho assim de yoga que a gente usa. Então, o que quer dizer isso? Que essa partezinha aqui do meu corpo tem que estar igual. Eu não posso estar assim. Tá bom? Então, nessa posição, eu pressiono um braço contra o outro e a gente vai subir. Eu não preciso da almofadinha. E a gente vai descer. Quem precisa da almofada, segue com a almofada ali. Quem tem um espaguete de piscina também dá para usar. Isso. Então, percebe, ó. O meu corpo quer ir para cima. Tá fácil aí? Super, né? Vocês ainda têm bastante água no corpo. Vocês ficam sempre sentados na posição correta. Vocês fazem bastante atividade, bem orientada e organizada. Então, por isso ainda é fácil. Com o passar da idade, a gente começa a ter dificuldade em fazer esses movimentos. Fica. Agora, troca a posição sem tocar a mão no chão. Pressione uma mão contra a outra para ajudar o tronco a ganhar essa energia para ir para cima e não para frente. E agora sobe e volta. Com a história da pandemia, é uma forma de manter o condicionamento, porque é uma aula bem intensa. E volta. Última vez. E agora a gente vai trocar os pés em cima. Troca um pé pelo outro e senta. Troca as pernas embaixo, girando. Subiu. Troca um pé pelo outro e senta. Troca as pernas embaixo, girando. Subiu. Troca um pé pelo outro e senta. Troca as pernas embaixo, girando. Subiu. Troca um pé pelo outro e senta. E agora a gente vai pelo outro lado. Começa por baixo. Passa por baixo.
Sobe. Conseguiram fazer um giro completo? Passa por baixo. Sobe. Passa por baixo. Subiu. E chegou à posição final. Conseguiram fazer completo? Então, agora, a gente vai tentar fazer isso com a mão atrás da nuca e os cotovelos unidos. Por quê? Porque quando a gente corre, o tronco tem que ter esse tantinho de extensão, tá bom? Então, vou apoiar, entrelaçar as minhas mãos, grudar bem um cotovelo no outro e fazer esse mesmo movimento como se eu quisesse empurrar o meu queixo e o meu cotovelo para cima. Então, vou subir, girar, girar embaixo, tentando manter o meu tronco reto. Subir, girar, girar embaixo. E vou passando por toda a organização do quadril. Então, é meu quadril lá dentro do meu corpo que está fazendo esse movimento. Sentei, agora eu vou mudar o sentido. Subi de novo, troquei e giro por baixo. Subi de novo, troquei e giro por baixo. Aqueceram? E giro por baixo e cheguei. Soltei o movimento. E agora a gente vai começar a trabalhar os quadrúpedes, porque um tronco forte é preciso quando a gente quer correr. Lembra que eu falei que a gente não quer ficar de um lado para o outro? Então, o quadrúpede primeiro que a gente vai trabalhar, ele tem um giro, que é o seguinte. Nessa posição, eu vou tirar a perna. E agora eu vou começar a girar o pé, o tornozelo, o joelho, o quadril. De tanto eu girar minha perna, meu corpo vai ficando de lado. A minha perna não vai lá atrás. Eu quero manter a perna na linha do corpo. E aí eu vou crescer o braço. E vou ganhar um espaço para um lado e para o outro. E nessa posição aqui, eu vou começar a corrida. Lá na frente, puxa o joelho, vai lá na frente, corre para trás. Sente que o tecido todo da cintura está alongando, sente que essa parte anterior aqui do quadril está começando a ganhar alongamento. O que é importante? A extremidade de cima que alcançar muito longe e a de baixo que alcançar mais longe ainda. Não é uma coisa para a gente se encolher, é uma coisa para a gente ganhar altura. Então, meninas que nem eu, que não são muito altas, vamos nos puxar nesse. E vai arrastando o pé no chão para que todo o tecido deslize. E última. Agora, para com a perna lá em cima. Gira a mão para o chão. Volta o corpo. E volta o joelho. Fiquem em pé um pouquinho e percebam a diferença já desse lado aqui para o outro. Percebe como o corpo está mais espreguiçado, mais alongado. Então, essa comunicação aqui desse osso de trás com a sola do pé aumentou com esse exercício que a gente fez. Porque a gente está deixando o tecido deslizar através desse aquecimento. Tá bem? Então, agora eu vou apoiar a outra mão, as duas mãos. E quando a gente apoia a mão no chão, a gente também quer apoiar nos gordinhos da mão. Dá uma espiada na mão de vocês aí, ó. Tá vendo que a minha mão tá vermelha aqui na borda de fora? Se a mão de vocês está vermelha no dedão, mais do que na borda de fora, é porque vocês usaram os ossos para se movimentar. E a gente quer usar os músculos, então tem que estar com a mão do lado de fora bem ativa. Isso também veio muito do Pilates. Pilates é quando a gente faz descarga de peso, a gente fica com o braço como se fosse um parênteses. A gente não fica assim, debruçado, com o corpo em cima das mãos. Então, eu empurro o chão. A minha cabeça quer chegar lá no teto, não quero ficar um cachorro triste, um esquilo menos feliz, né? Nada além de tico e teco lá. Então, cresce a cabeça para longe, firma bem o pé que está no chão e a nossa perna sai como se a gente estivesse movendo nada, a não ser a perna. Perna subiu e eu vou girando o tornozelo, joelho, quadril. Sente que o corpo inteiro já girou, por isso a perna de baixo gira e por isso o braço sai. E agora a gente cresce para longe, se empurrando o máximo que pode. E agora mantém esse crescimento da mão para longe e a gente vai começar a corrida da perna. Puxa a perna e vai lá. Eu só vou tirar um pouquinho minha cabeça para vocês enxergarem minha perna, que agora é mais importante. Puxa o joelho e vai lá na frente, cresce lá atrás. E vai, cresce lá atrás.
Solta bem o ar para fazer esse movimento. Só mais 2. E último. Isso. E agora, suba a perna, gira o braço em direção ao chão, gira o joelho, gira o quadril e volta o joelho para o chão. Assim. E agora a gente vai continuar com esse alongamento do corpo, mantendo, lembra? Quem está sentado todo torto, senta em cima de almofadas para ir ficando alto. Toda vez que a gente senta, a gente quer crescer, a gente não quer afundar, tá bom? Vamos prevenir lesões aí. Cresço bem e agora eu vou caminhar lá na frente. Caminha lá na frente e agora vai indo com as 2 mãos em direção ao joelho que está na frente. Cresce para longe, empurra o corpo. E agora vai caminhando lá na frente e vai indo em direção ao pé lá de trás. Bem amplo. E vai lá na frente. E olha por cima do ombro. E agora a gente vai ficar nessa posição e vai mexer a perna de trás. Sobe um pouquinho o pé e desce. Vocês vão sentir que a gente vai fazer uma força aqui, ó, no bumbum. Porque para caminhar e para correr, eu preciso ter uma força desse glúteo médio, desse bumbum aqui. Então, relaxa o corpo nessa posição. E aí a gente vai para a última sequência. Dani, dá tempo? Sim, prof, pode sim, dá tempo. Tá. E aí agora a gente vai crescer a perna para longe, vem arrastando a perna pelo chão para ela passar por cima da outra perna. E eu vou tentando não tocar no chão. Se eu preciso tocar a mão no chão, eu toco, mas eu vou tentar levar o meu peito para o chão como se eu fosse um paraquedista e sustentar. Estão sentindo esse glúteo aqui trabalhar? Isso, é um exercício para esse lado do corpo, para o bumbum. E última. Parei lá atrás, apoiei o joelho, volto a empilhar. Lembra de trocar as pernas sem tocar nada no chão. Trocou o ladinho. Como é que vocês estão se sentindo? Todo mundo está vivo ainda? Conseguiram fazer me acompanhando? Cresce para longe e vou lá na frente. E agora vou lá para o outro lado. E o que é importante a gente saber sobre esse tecido que a gente está tentando trabalhar, que é o sistema facial? E eu preciso saber que vocês têm que ir até onde é possível e confortável. Porque se a gente começa a trazer para o corpo uma irritação, um desconforto, ao invés dele abrir, ele vai reagir, vai fechar mais. Então, se hoje é pequenininho o que eu consigo fazer, ok. De tanto treinar, esse tecido vai começando a deslizar, ganhar espaço, promover lubrificação interna e a gente vai conseguir fazer um grandão que a gente quer. Quanto mais a gente treina, melhor. Só para vocês terem uma ideia, aquele treino dos pés, existem 13 exercícios para fazer. Agora fica em cima do joelho. Em uma semana, se eu faço 2 exercícios por dia desse treino, em uma semana o meu pé já consegue fazer todo o movimento do arco contrário, que a gente normalmente tem cãibra, né? Vocês tiveram cãibra quando fizeram pontinha de pé de bailarina? As bailarinas provavelmente não tiveram cãibra. Mas quem não está acostumado a usar o pé todo, com certeza sentiu alguma coisa. Última vez, e agora a gente estende bem a perna atrás e vai trazer a perna para frente. Peito para o chão, como se eu fosse um paraquedista, e trago a perna para frente. Peito para o chão, e trago a perna para frente. Última vez, peito para o chão, trago a perna para frente. Vou lá para longe, puxo a perna e trago o corpo. Desfaço o movimento. E agora eu vou dar umas batidinhas da perna no chão. E a gente vai para a posição mais importante, principalmente, na realidade todo mundo precisa, meninos e meninas. Mas as meninas que vão ter nenê no futuro precisam trabalhar bastante o assoalho pélvico. Então a posição de cócoras é muito importante para o assoalho pélvico. Então hoje eu vou dar para vocês ela de 2 formas, tá? Primeiro a gente vai escorregar pela parede para fazer essa posição de uma maneira bem fácil. Então, encostem o corpo de vocês na parede, afastem um pouquinho as pernas.
Deixa o peso do corpo lá para baixo. O que eu preciso? Existe no corpo uma capacidade muscular que me joga para cima, ou uma capacidade tendinosa, que é o que a gente está tentando trabalhar, que permite que as minhas estruturas desçam para o chão confortavelmente. Então, é isso que a gente quer. Agora, vão se afastando um pouquinho da parede e fiquem nessa posição, dando uns pequenos kickzinhos. Esses kicks vão acordar alguns mecanorreceptores que vão fazer com que os fusos disparem e a gente comece a ter mais organização. Então, aqui pertinho do pé, nas articulações todas, a gente tem coisas que chamam retináculo. E eles mandam a informação para o cérebro. Então, se eu tenho rigidez em alguma dessas partes, a minha comunicação com o cérebro começa a diminuir. E, às vezes, eu estou mandando um estímulo que eu quero que o meu pé desça reto e ele começa a descer para o lado, porque ele já não está mais entendendo o que eu estou falando para o cérebro. Tá? Então, a gente começa a acordar esses mecanorreceptores, começa a ganhar espaço, começa a jogar água e líquido para que esse gel fique mais solúvel e aí o corpo começa a funcionar cada vez melhor. Às vezes é importante a gente saber por que a gente faz as coisas para a gente poder fazer um pouquinho melhor. Então, agora, se a gente estivesse em dupla, a gente estaria segurando o colega para fazer isso. Se eu não tenho dupla, eu empurro a minha mão para frente e vou dar os kicks para baixo. Ó. Presta atenção. Kick de músculo. Ele faz isso. Ele me joga para cima. A gente quer kick de tendão. Então, é a bola de basquete que a gente empurra para o chão e o chão reage na bola e o chão joga a bola para cima. Então, é para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. E 180 batimentos é... Hoje a gente não está nem perto dos 180 batimentos da corrida. Apoia a mão no chão, espreguiça bem, relaxa a cabeça. E agora a gente vai subindo. E vamos testar aquele exercício que a gente fez para ver se ele vai estar mais fácil. Então, olha lá. Subo na ponta dos dois pés. Quando eu vou subir na ponta dos dois pés, eu quero abrir os meus dedos, porque a gente não quer empurrar o dedo para o chão para subir. A gente quer tirar o tornozelo do chão e fazer com que os gordinhos dos pés empurrem o chão. Então, subo. Hoje eu estou dando muita explicação para vocês, porque eu não estou conseguindo olhar todo mundo e corrigir. Então, eu preciso falar para que vocês se autocorrijam, tá? Normalmente, numa aula, eu vou passar o exercício, eu vou estar corrigindo vocês só no que precisa, então vocês não vão escutar tanta comunicação assim. E agora volta, subiu e desceu. Ficou mais fácil? Vamos fazer mais um exercício agora para completar nossa série, já que está fácil. Então, a gente sobe na pontinha do pé, dobra os dois... Opa, deixa eu não olhar para vocês, olhar só para frente. Dobra os dois joelhos até o bumbum chegar. Chegou o pé lá na frente, agora eu ponho a mão atrás e vou empurrar o meu pé para o chão e crescer para o lado. Empurra bem. E agora troca, empurra bem do outro lado. E agora é como se a minha mão empurrasse o meu pé para eu poder voltar. Faz só esse movimento de ir para frente e de voltar para trás. E agora sobe na ponta do pé e relaxou. Dá uma caminhadinha. Percebe se o corpo está mais fácil de mover. Percebe se o joelho está mais solto, se a perna está mais solta. Vem comigo. E agora a gente tem um exercício, só para mostrar para vocês que a gente faz também nessa aula de Runit, que é um pouquinho mais desafiador, que vai mexer no ritmo. Então, a gente vai ficar em quadrúpede. Isso é para treinar todo esse controle lateral. Então, eu vou pedir ajuda para os universitários aqui em casa. Então, a gente vai ficar naquela posição de 4 apoios e vai tirar uma perna do chão. E lá na aula, vira ao contrário, o colega estaria... Menos. Aí tá. O colega estaria nos empurrando. E eu não posso sair do lugar. Mais para frente. Deixa eu ir mais para frente. Vai. Então, vai empurrar para o lado e eu não posso sair do lugar. Eu estou tendo um controle sobre esse movimento. Isso aqui é genial, porque a gente vai aprender a fazer força no abdominal sem precisar fazer tantas repetições de abdominal. E é o abdômen que a gente precisa para correr. Agora eu vou ficar em prancha e a gente vai fazer a mesma coisa. Eu não posso deixar ele ganhar.
Nem eu empurrar ele demais. Agora lá no sacro, ó, aqui o meu abdômen tá super forte. Você não tem noção da força que a gente faz. E o último, que eu acho super legal, mas não façam em casa sozinhos, tá bom? Só para vocês terem uma ideia do quanto a gente consegue ser reativo. Porque a corrida tem que ser reativa. Se tu viu um buraco na frente, tu tem que saber desviar desse buraco com organização corporal sem cair. Então, eu vou dar os meus pés. E agora, ele vai soltar qualquer perna sem me avisar e a minha perna não pode cair. E isso tudo eu vou tendo controle da reação que o meu corpo precisa ter com o chão. Daí era mais ou menos isso, assim, é um pouquinho de cada parte do trabalho. Só não tem o trabalho em grupo, que é genial, assim. A gente tem uns trabalhos de todo mundo ficar em quadrúpede, de um tentar tirar o outro para o chão, e não pode tocar no pé, e aí a gente vai... Porque o objetivo... Olha como cansa. O objetivo da técnica é devolver a agilidade para o corpo. O corpo nasceu para mover, e os humanos são grandes corredores de distância, né? Os bichos, eles ganham muita velocidade, mas eles não conseguem ficar por tanto tempo quanto a gente pode ficar. Então, a gente é corredor de resistência. Então, o que é importante a gente saber? Esse exercício que a gente faz do Runit, ele não pode ser feito todos os dias, por causa desse tecido facial que precisa de descanso. Então, tão importante quanto a carga, quando a gente está praticando uma atividade, é a regeneração. Porque o tecido facial, ele responde ao tanto solúvel que ele está. Então, imaginem assim, uma estrada que cruza outra estrada por baixo. Essas estradas são deslizantes uma sobre a outra, elas não são flexíveis. Então, o tecido facial, ele não é flexível, ele é deslizante. E entre os tecidos existe um gel que chama interstício, ou fáscia frouxa, ou tem um terceiro nome que o pessoal chama, mas fáscia frouxa já é o suficiente para saber. Então, esse gel ele tem que estar mais macio, mais molinho. E quando a gente faz muita atividade intensa sem o repouso adequado, por causa da mudança de pH, esse gel vai ficando duro. E aí, quando esse gel fica duro, ele começa a indicar tensão, porque daí a carga que eu apoiei meu pé no chão, ela vai até o ponto onde está duro o gel e volta para o chão. Então, ela não consegue ser transmitida por todo o corpo. E aí, de tanto eu repetir aquilo, eu começo a fazer uma alteração na minha função de movimento e posso levar uma lesão. Então, o trabalho Runit, o trabalho intenso, ele tem que ter, quando a gente começa, no mínimo 48 horas de intervalo entre um estímulo e outro. E depois, quando a gente vai condicionando, aí já pode ser 24 horas. O atleta ele vai poder fazer isso mais seguido. Ele até muitos corredores de verdade, eles usam o Runit como aquecimento para depois fazer a sua corrida. Daí dá tempo, porque no final, esses alongamentos, esses estiramentos que a gente faz, ele devolve a fluidez para o tecido da fáscia frouxa e ele faz fazer com que todo o circulatório limpe aquela situação. Eu sei que é bastante teoria, mas eu achei que era importante o pessoal do segundo e terceiro ano ter consciência da importância do movimento adequado, da qualidade de movimento, de entender o que o corpo está fazendo, já que eles têm uma base um pouquinho maior na biologia e tudo, para começar a pensar sobre esses tecidos, a importância da gente ter uma vida saudável. Depois, quando começar a faculdade, sobra pouquíssimo tempo. Eu tenho um filho aqui de 21 anos em casa, que trabalha o tempo todo no computador, era jogador de basquete, e agora, quando ele consegue um intervalinho ali no trabalho dele, ele para, ele vem se alongar, ele vem espreguiçar, ele vem fazer algum movimento, porque o corpo já pede isso. E se a gente não levar em consideração o que o corpo está nos pedindo, depois a gente vai se lesionar. Não agora, porque agora a gente está cheio de energia, cheio de líquido no corpo, né? Dani, não sei se era isso? Olha, prof, a gente tem aqui sempre no final 2 momentos, né? Então, eu não estou aqui só para assistir a aula. Não estou aqui só para assistir a aula. Se eu praticasse junto, eu não conseguia anotar tudo que eu anotei aqui, porque a ideia também é fazer uma síntese para os alunos, né? De algumas situações, porque prática corporal é isso. Ela tem que mobilizar alguma atividade
alguma característica que vai me mobilizar para fazer ela, né? Então, se eu gosto de jogar futebol, eu vou querer ter a emoção do jogo. Se eu quero melhorar minha flexibilidade, eu vou procurar uma atividade. Se eu gosto de correr, então, alguma coisa que mobilize, né? E eu fiz, e sempre ao final da aula, eu procuro fazer uma série de anotações de benefícios e áreas do corpo e capacidades e potencialidades físicas que cada atividade que até hoje veio. E talvez hoje foi o meu maior nível de anotações aqui, Bruno. Que bom. É muito grande o número. Eu vou começar aqui dizendo que, como tu finalizou, o nível de ciência e teoria, entre prática e teoria, práticas da atividade Hannity é muito alta. Existe um embasamento, né, muito grande. As tuas orientações, elas casam com as tuas ações, né? Então, ela embasa uma prática muito consistente. A gente consegue ver que quem procurar essa atividade, existe uma teoria muito consistente do que tu está dizendo, né? Que ali a biologia, ali a medicina, ali a fisioterapia, ali toda a ciência das ciências biológicas, muito claro, né? O outro item que me chamou a atenção, o nível de exigência da atividade é muito alto. Muito. É um nível alto, quem está procurando se condicionar, em termos de condicionamento físico, favorece muito, trabalha muito a propriocepção, equilíbrio, a propriocepção a joelho e tornozelo, numa situação de tentar prevenir futuras lesões, ou até mesmo um desequilíbrio quando está correndo na rua, ou vai descer uma escada. O nível de propriocepção de joelho e tornozelo que trabalha e o equilíbrio é absurdo. Também se tem uma preocupação muito grande, trabalho de flexibilidade, alongamento, elasticidade, é muito alto, né? O fortalecimento dos músculos da panturrilha e da coxa também é altíssimo, o que vai levar, o que tu falou anteriormente, a prevenir futuras lesões nessa área, né? E fortalece muito essa área. E uma coisa que me chamou muito a atenção durante todos os movimentos, me parece que quem já praticou balé, quem já praticou pilates, quem já participou de luta, esses movimentos, eles estão muito dentro desse treinamento, né? A balé começou com balé, daqui a pouco era pilates, daqui a pouco era luta, né? Ele é muito dinâmico e muito legal, porque, de repente, aquela pessoa que hoje não vai mais poder fazer balé por uma série de fatores, essa atividade ela vai continuar contemplando o treinamento. Quem fazia luta, tem uma série de movimentos de luta, de equilíbrio ali muito próximo. E o pilates, então, nem se fala, né? Então, prof, agora eu queria fazer as perguntinhas aqui para a gente poder, então, entender um pouquinho mais sobre essa prática, né? Tu falou durante a aula sobre um termo que eu não consegui perceber, eu queria que tu pudesse explicar. O que são os BPMs? São as pisadas no chão por minuto. Quando perfeito. A gente corre, a gente tem um ritmo... E aí, na aula do Hannity, como a gente começa sempre com uma dinâmica de grupo e de mudanças de direção, porque para a corrida é fundamental a gente saber mudar de direção, mantendo equilíbrio e organização. Então, essas mudanças de direção, a gente começa com os batimentos menores, e aí depois a gente vai alcançando o que é 180 batimentos por minuto, deveria ser o ritmo da corrida. É a pulsação que traz para o saco. Então, aqueles aplicativos de músico, de bateria, metrônomo, a gente consegue bater. Então, existem exercícios que a gente faz para ir ajustando os ritmos. Então, como eu acabei... Eu tenho no celular esse aplicativo, mas como eu acabei fazendo aula com vocês pelo celular, eu acabei não colocando. Mas esses barulhos, esses apitos que vão começando a desenvolver ritmo. E uma coisa importante sobre ritmo, que eu tenho feito algumas pesquisas e tudo, depois que eu comecei a estudar fáscia, que eu fui estudar fáscia com um italiano, chama Antônio Stecco, da família Stecco, e o pai dele pesquisa sobre fáscia há 40 anos. Então, eles são os maiores dissecadores, a irmã tem prêmio Nobel, tudo por dissecação do tecido facial e tudo mais. E ele uma vez eu estava conversando com ele e eu perguntei para ele, né, como é que, depois que a gente trabalhasse toda a liberação da fáscia, como é que a gente fazia para criar os engramas motores. Ele me perguntou se a pessoa tinha algum problema neurológico. Falei, não. Porque o que acontece? No Pilates, durante muito tempo, a gente treinava gesto motor. A mão tem que vir assim, o ombro tem que estar assado. Hoje, depois dessa conversa com ele, depois dessas pesquisas que eu tenho lido e assistido, sim, o simples fato do corpo voltar a ter deslizamento em todos os lugares onde ele estava preso antes
restaura a coordenação motora. Então, através desses trabalhos articulares de tornozelo e de punho que a gente faz no Runit, a gente está restaurando a coordenação motora sem precisar falar sobre ela, sem precisar induzir a mente a pensar em como deveria ser o gesto. Isso é genial, porque a gente tem um acesso muito mais fácil, muito natural de voltar a fazer o que deveria fazer, sem precisar estar mandando, agora eu quero que tantos músculos daqui, tantos músculos dali. Isso a gente traria de novo uma incoordenação motora, porque quando eu quero pensar em quem eu quero fazer, eu já deixo o meu corpo antinatural. Então, isso é muito legal, assim, a gente vê que mobilizar tornozelos, mobilizar punho, organizar bem as mãos, vai trazer uma reorganização corporal geral, porque é ali que estão os retináculos, que essas passagens mais espessas de tecido facial, onde encontra os mecanorreceptores para essa parte de organização e comunicação com o cérebro. Genial, né? Genial. E me diz uma coisa, professora, uma coisa que me chamou a atenção, tu fala o tempo inteiro sobre essa fáscia. Essa fáscia está ligada ao que a gente chama ali e eu tive isso há uns 2 anos atrás, foi bem difícil, porque eu sempre joguei futsal, e a gente joga aquele tênis bem baixinho, com muito impacto, e eu tive um sério problema de fascite plantar, onde eu tive que fazer fisioterapia, tive que ficar, agora atualmente uso um tênis com um solado desse tamanho, então essa atividade, ela também previne, e na verdade ela orienta como usar a fascite do pé, né? Isso, é porque na realidade, assim, a fáscia é um sistema que a gente começou a falar sobre ele há pouco tempo atrás, apesar de em alguns lugares, que nem esse, a família Esteco, pesquisar há tanto tempo. Então, ela ficou muito tempo negligenciada, como se ela fosse só um invólucro para os músculos, só o papel que desse a forma para o músculo. Hoje a gente sabe que ela que faz a comunicação entre todos os sistemas. Ela comunica com a parte digestiva da gente, ela comunica com todos os órgãos internos, é através do tecido facial que a gente consegue formar a organização total do corpo. Inclusive, ela é o maior órgão sensorial do corpo. Então, ela que faz a comunicação com o meio externo também. Então, nessa técnica, no Runit e no Facial Fitness, a gente tem como treinar o sistema facial. Porque como é que a gente treina? A gente treina com alongamentos de cadeias amplas. Então, toda vez que eu cresço a minha mão para bem longe do meu pé, eu estou treinando toda uma cadeia facial. A gente treina através dos bounces, que é esses balancinhos que a gente fez, esses kicks que a gente fez. A gente treina através da percepção do que eu estou fazendo. Lembra que toda hora na aula eu faço, notou como é que está uma perna, como é que está outra? Percebe a diferença? Isso a gente está treinando o sistema facial, para ele criando ajustes finos, já que ele é nosso maior órgão sensorial. Então, tem várias formas da gente treinar ele. E quando eu coloquei todo mundo de cócoras para treinar o assoalho pélvico, é porque o assoalho pélvico ele é muito importante na comunicação com a respiração, nessa comunicação com a perna e o braço, nessa comunicação de coordenação, nesses líquidos internos através dos órgãos. Então, quando a gente fala de movimento, a gente está falando de saúde global. Quando as minhas pernas ficam por muito tempo paradas, eu fico muito tempo sentado, deposita um monte de líquido ali na minha pelve. E isso, no futuro, pode me trazer uma incontinência, isso pode me trazer cistites seguidas. Então, tem várias consequências da gente não mover determinadas partes do corpo, que a gente consegue agora, hoje, através de movimento, já solucionar e trazer saúde. Show de bola, prof. Então, vamos para a parte final da nossa aula, que é uma parte importante também, tanto quanto a aula, quanto as orientações. E se algum aluno aqui da nossa turma, ou que vai assistiu a aula agora, ou assistiu depois, ou algum pai que vai depois poder assistir na página da escola essa atividade, e se interessou pelo teu trabalho, professor Tatiane, tu desenvolve aula particular, no estúdio? Como a pessoa pode te procurar para então poder ter esse trabalho tão qualificado, desenvolvido por uma profissional tão capacitada como tu? A gente tem um estúdio na Carvalho Monteiro, número 230, chama Inspire Pilates, by Tatiane Chitão. E ali a gente desenvolve o trabalho individual ou em dupla de Pilates, o trabalho coletivo de Runit e o trabalho de preparação para professores de Pilates também é em grupo. Tem, às vezes, grupos nos sábados e tudo. Como eu dou curso de formação de professores de Pilates,
Então, as aulas de sábado, normalmente, elas são planejadas esporadicamente, elas não têm todo sábado. Mas as aulas durante a semana, das 7 da manhã ao meio-dia e depois das 16 até as 20 horas, são aulas bem personalizadas. Então, se eu tenho uma lesão, se eu tenho alguma restrição de movimento, se eu tenho alguma orientação médica, eu faço um trabalho personalizado para isso. E se eu sou uma pessoa saudável, eu tenho um objetivo de condicionar para a corrida, eu tenho um objetivo de condicionar para qualquer prova que eu tenha que fazer, ou se eu tenho um objetivo estético, que eu quero ficar mais isso, mais aquilo, todos os objetivos sempre do aluno são levados em consideração. Então, a gente faz uma avaliação, vê a necessidade do aluno, que a gente encontra para ele, mais a necessidade que ele gostaria de fazer, porque lembra que a prática tem que ser prazerosa e tem que ter o objetivo do aluno em primeiro lugar. E aí a gente faz um planejamento para essa pessoa para atender. E, professora, eu notei rapidamente, eu vou pedir de novo, é Carvalho Monteiro, é isso? Isso, número 230. Tem também pelo meu Instagram, é Tatiane Chitão. Tatiane Chitão, tá. Isso, e aí no Instagram também tem ali o endereço, tem vídeos também de outras aulas de pilates, aulas, como é que a gente usa as coisas. E qual é o bairro do... Qual é o bairro, professor, da Carvalho Monteiro? Carvalho Monteiro é na rua da Estilo Elevato, ali perto da Nilo, na Carlos Gomes. Então é perto do Monteiro Lobato. Isso, passa o Grêmio Náutico União, passa aquele restaurante de mexicano, mais uma rua, e a próxima rua é a Carvalho Monteiro, à direita. Maravilha. É do lado de um prédio branco alto, assim, é uma rua antes de chegar na Carlos Gomes. Professora Tatiane, queria reforçar o agradecimento pela disponibilidade, pela qualidade do trabalho apresentado, né? Tenho certeza que os alunos do segundo ano, as suas famílias, vão poder ter mais uma opção de atividade bem interessante, né? Que atinge o objetivo de qualificar a saúde, qualificar a atividade física de cada um. E ficamos, então, agradecer mais uma vez, e eu vou te mandar pelo WhatsApp ali o endereço do terceiro ano para as 11h40, então, prof, tá bem? Eu vou tentar agora já atualizar o computador, que deu um problema, daí a gente já faz pelo computador, vai ficar mais legal ainda. Combinado, então. Prof, grande abraço. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a paciência de todos para escutar tanta informação, que às vezes, enquanto a gente está fazendo o movimento, é bastante. Muito obrigada pela presença, Dani, pelo convite. Muito obrigada. Valeu, prof. Até mais, então. Vou desligar aqui. Um abraço. Tchau. Tchau, prof. Tchau, um abraço. Tchau. Cancelar. Eu não desliguei.